Olá, meu nome é Maria Eduarda Espínola dos Santos e junto com meu colega Arthur Moura de Souza de Arruda, cursamos o curso de Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. O tema do nosso trabalho é o cristal piezoelétrico e o seu uso em vias públicas para geração de energia. Esse trabalho está sendo orientado pelo professor doutor Wilson José Gonçalves. Antes de começar, aqui mostramos um resumo do nosso trabalho, apresentando o cristal, apresentando o nosso objetivo, as conclusões, a metodologia. Então, esse é o resumo do nosso trabalho. A apresentação desse trabalho será feita em tópicos. Então, irei começar pelo contexto, explicando o que é o cristal piezoelétrico e como ele funciona. Basicamente, é um disco que, ao aplicado uma pressão mecânica, ela é convertida e transformada em uma energia elétrica. Então, a energia mecânica vira energia elétrica. Um exemplo para melhorar o entendimento é em pistas de dança. Ao uma pessoa ou várias pessoas pisarem em cima do disco, em cima da pista onde tem o disco, uma luz aparece. Essa luz é a pressão mecânica do passo da pessoa, do peso da pessoa, transformada em energia. Então, basicamente, é assim que funciona a piezoeletricidade. É uma forma bem simples, né? Então, isso é uma das coisas que mais chamam a atenção. Então, é uma forma muito simples, muito limpa, não tem impacto negativo ao meio ambiente, impacto quase nulo. Então, utilizar essa energia em outros lugares, além de pistas, é uma ideia boa, em lugares como vias públicas, né, como proposta no nosso trabalho. Alto fluxo de pessoas, basicamente o dia todo, pessoas andando, seria, né, pessoas andando por cima do disco e transformando em energia elétrica. Então, é uma ideia que já está sendo utilizada, né, em alguns lugares, mas poderia ser mais utilizada. Então, é o foco principal do nosso trabalho. E vamos falar mais sobre isso no próximo tópico. Agora irei falar sobre o objetivo do nosso trabalho, falar um pouco mais sobre o uso dele em vias públicas. Já foi observado em lugares que testaram, né, em países que já testaram em avenidas e etc. Essa é a tecnologia, né, a piezoeletricidade. E percebe-se que ela tem um grande potencial, seria muito útil se usada em vias públicas, se usada em avenidas, trilhos de trem, calçadas, rodovias, em lugares onde tem um alto fluxo de pessoas, um alto fluxo de veículos. Então, a pressão, a energia mecânica gerada seria tão grande que geraria muita energia elétrica. Então, é uma ideia muito promissora que, se utilizada em mais países, né, do que já é utilizada, poderia ter um grande impacto ao meio ambiente, por conta de que muitas formas de geração de energia, hoje em dia, afetam muito ao meio ambiente. Então, se fossem menos utilizadas e dessem um maior espaço para a piezoeletricidade, poderia reduzir muitos danos. E, além disso, é uma forma de geração de energia que fica embaixo do solo, então não atrapalha na visão das pessoas, sabe? Não atrapalha no ambiente, de forma estética. Então, tem muitas qualidades, muitos potenciais, essa energia elétrica. E o nosso objetivo é pesquisar mais sobre, dar um espaço maior para essa energia elétrica, para essa forma de geração de energia elétrica, desculpe, e observar as qualidades, os pontos fortes dessa forma de geração, se observados em outros países que já utilizam. Então, tem um grande potencial e seria perfeito para uso em lugares muito movimentados, com muita pressão quase o tempo todo, como, por exemplo, avenidas. Pegar a avenida mais movimentada de uma cidade e colocar os discos. A geração de energia, a energia que seria gerada seria
muito alto, então seria muito benéfico para a cidade, para o local, para a região. Então, se utilizado em mais lugares, seria mais benefícios, seria o maior benefício, a maior energia gerada. A metodologia do nosso trabalho foi a pesquisa bibliográfica de diversos artigos. Ela foi feita no Google Acadêmico, na Cielo e em bibliotecas de pós-graduação. Foi uma parte muito importante do nosso trabalho, pois nós pesquisamos muito sobre o tema para poder entendê-lo melhor e falarmos com maior propriedade sobre ele. Podemos pegar dados, pesquisas, artigos já feitos, imagens sobre, podemos nos basear em muitas coisas. Então foi uma parte essencial para o nosso entendimento sobre o tema e para passar ele adiante, passar a nossa ideia, passar a nossa proposta. Então foi uma parte essencial. Os resultados colhidos após a nossa metodologia, após as nossas pesquisas, foi sobre a nossa forma de geração de energia ser limpa e renovável, e também que os locais mais apropriados para a utilização dela são em locais que a vibração é alta, de preferência, como trilhos de trem, como avenidas muito movimentadas, né, as avenidas mais movimentadas da cidade, as ruas com maior fluxo de carros, calçadas com maior fluxo de pessoas, de preferência no centro, locais onde tem maior pessoas, né, maior fluxo de pessoas, vibrações e pressão. Então, o ideal seria nesses locais. Além disso, também pode ser usado em tubulações industriais de transporte líquidos, como empresas de saneamento, ou locais com maquinário pesado. Então, não é limitado apenas a essas vias públicas, tem sim outros locais que pode ser usado, além também de residências, casas. Então não é limitado apenas a estradas, trilhos de trem e calçadas, não é apenas isso. O nosso trabalho tem como o foco isso. Porém, pode ser usado sim em residências, em casas de pessoas, né? E tubulações, etc. É uma ideia boa e eficiente se implementada nesses locais. Então, ela tem vários locais de uso, então ela é bem vasta. A forma de utilização, né, da piezoeletricidade, ela é muito vasta. O seu uso, ele não é focado em um local só, ele pode ser em muitos locais. Então, é importante esse ponto. As conclusões do nosso trabalho mostram que a energia piezoelétrica é uma fonte limpa e renovável, então que já é uma grande qualidade, pois cada vez mais a procura por fontes de geração de energia limpas e renováveis estarem cada vez maiores. Então, creio que daqui um maior tempo, ela será mais procurada ainda, será mais necessária, na verdade, será mais útil para a sociedade. Outro ponto apontado na conclusão é que ela pode ser utilizada de forma secundária à matriz principal energética. E também ela pode ser usada em residências, de uso pessoal mesmo, se colocar esses discos dentro de casas, em lugares específicos que geram uma energia mecânica. Então pode sim, além de vias públicas, pode ser usada em casas. Porém, um problema para essa energia piezoelétrica, um problema que a gente concluiu, que nós concluímos, é que a demanda para essa geração de energia, a piezoeletricidade, não é muito alta por conta que não são todos os países, não são todos os lugares que usam ou têm conhecimento dessa forma de geração de energia. Então, as ofertas, as demandas não são tão grandes se comparadas com outras fontes de geração de energia. Porém, ela tem um grande potencial e com uma maior pesquisa, um maior interesse de algumas potências, né, de alguns locais, a utilização dela é muito útil e tem um grande potencial e pode ser muito importante
se comparadas com outras em relação à poluição e, enfim, outras coisas, entre outros. Então, a demanda é menor, porém pode sim e tem um grande potencial se aumentar sua pesquisa, suas ofertas, e não é um grande empecilho para ser utilizada, pois não agride o meio ambiente, é uma forma simples de ser gerada, precisando apenas de pressão mecânica, e é uma forma de geração de energia muito útil. Agora é possível ver algumas figuras que ilustram, que mostram, né, de uma forma ilustrativa como funciona a pressão, né, nos discos, transformando assim em energia elétrica. A primeira figura mostra a pressão mecânica convertida em eletricidade. Ali mostra o disco sendo achatado e a pressão sendo medida logo ao lado. A segunda figura mostra o efeito piezoelétrico no quartzo, que é um dos cristais usados, né, no cristal piezoelétrico para fazer o disco. Ali dá para observar as moléculas, então dá para observar o processo de quando é achatado, o que acontece com as moléculas e como é esse processo para a geração de energia. Nosso objeto de estudo teve 3 principais pontos. O primeiro deles foi saber a origem. E a piezoeletricidade foi inventada em 1880 pelos irmãos Curie. Graças ao estudo da origem, é capaz de entender melhor a funcionalidade da piezoeletricidade, os porquê ela é utilizada e como. Então, foi uma pesquisa importante. O segundo ponto foi entender a organização molecular, entender como funciona, para assim ter uma ideia melhor de onde usar, lugares específicos, lugares melhores para usar. Graças a essa pesquisa, a gente teve uma ideia de como funciona a organização molecular, como funciona tudo isso no disco e os lugares mais adequados, né, para ser feito isso. E a terceira e mais importante base de pesquisa foi esse artigo, que ele fala muito sobre a piezoeletricidade em locais, não locais públicos necessariamente, também fala disso, mas locais no geral. Então foi uma boa base que tivemos para estudar sobre. E lá eles falam sobre a pressão feita pelos pneus e etc. Então foi uma das, se não a mais importante, uma das mais importantes pesquisas que fizemos. Um dos artigos que mais utilizamos para efetuar o nosso trabalho. Um dos objetivos da engenharia elétrica é a geração de energia através de meios sustentáveis ao meio ambiente. É por isso que, nesse sentido, é necessário a pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias inovadoras para a captação de energia em outros meios. Por exemplo, o material piezoelétrico, gerando energia limpa e renovável, possibilitando a desaceleração do uso de fontes de energia não sustentáveis. Com o material piezoelétrico, não é necessário a alocação de grandes espaços para sua geração. Só é necessário readaptar espaços urbanos, como as vias públicas, para sua geração. A não utilização do material piezoelétrico previne a captação de energia cinética abundante no nosso ambiente, em que só o material piezoelétrico consegue captar com efetividade. É por isso que é útil a utilização e desenvolvimento dessa tecnologia. Um material piezoelétrico, ao contrário de fontes de energia de larga escala, não necessita do consumo de matéria-prima, nem de espaços elaborados como barragens ou espaços abertos para sua utilização, mas pode ser usados em espaços comuns para a contribuição de valores energéticos baixos para o sistema de forma passiva. Há diversas áreas propícias para a instalação de transdutores piezoelétricos, como na infraestrutura de transporte, como foi proposto pelo Conselho de Pesquisa de Transporte, podendo gerar retorno financeiro ao longo prazo, diminuindo custos aos contribuintes. Sua manutenção pode ser considerada barata,
pela sua fácil fabricação de novas cerâmicas piezoelétricas e pela possibilidade de reciclagem de cristais danificados, tendo um menor impacto ao meio ambiente e de forma financeira. Os resultados encontrados foram substanciais. A pesquisa de Patrick da Silva no artigo Geração de Energia através do efeito piezoelétrico, inserido no concreto translúcido aplicado em faixas de segurança, foi informado pelo professor pesquisador Hein Abrovitch, que afirma que, com 1,6 km empregando material supracetado com 4 colunas no asfalto, é possível, com 1.000 veículos por hora, gerar aproximadamente 0,4 megawatts, suficiente para abastecer no mínimo 600 casas. A criação de cristais piezoelétricos sintéticos são obtidos a partir da dissolução e recristalização do quartzo natural sob altas temperaturas e pressão. A grande demanda pelo cristal, consequente pela vontade de pesquisa e uso do efeito piezoelétrico para diversas aplicações, motivou a indústria a produzir cristais de até mais de 300 gramas de alta qualidade em espaços curtos de até um mês. A utilização do cristal piezoelétrico para a captação de energia elétrica também é viável para ser usado de maneiras menos arrojadas, como a alimentação de espaços adjacentes, como a iluminação pública ao redor, e em pequenas aplicações que diminuem a necessidade do uso de baterias, como os dispositivos de rastreamento colocados em animais silvestres, por exemplo, onde a alimentação por uma fonte fixa de energia não é possível. O material piezoelétrico necessita de vibração contínua e de energia suficiente para o seu aproveitamento eficaz. Por isso, deve-se ter o planejamento para sua implementação. Nesse sentido, seria benéfico a ampliação do conceito de vias públicas para qualquer espaço de poder público, não só utilizando de vias de transporte, mas também espaços em que seu uso é viável, como parques, edifícios públicos e a infraestrutura. Respondendo à pergunta levantada pela nossa pesquisa, o cristal piezoelétrico é uma forma palpável de gerar energia elétrica em setores urbanos de forma sustentável e renovável? O material encontrado aqui indica que sim, é possível. Apesar de sua contribuição energética ser inferior a fontes de energia renováveis como eólica ou solar, a piezoeletricidade pode ter o papel secundário no abastecimento da matriz energética, oferecendo rendimento de energia limpa em escala local. Conforme as características específicas da tecnologia, como fácil manutenção dos materiais piezoelétricos, reutilização de espaços utilizados e ser renovável e limpo pela captação de vibrações do ambiente, tornam o material piezoelétrico um bom candidato de fonte de energia sustentável. Essas são as nossas referências mais relevantes, em especial um agradecimento a Lucas Wolff, Christopher Weiss e Ciro Beducci pelo seu trabalho na transdução da energia sonora para sinais elétricos utilizando material piezoelétrico, e a Patrick Silva pelo seu trabalho em geração de energia através do efeito piezoelétrico inserido no concreto, pela grande influência na nossa pesquisa. Gostaria também de agradecer a minha família pelo todo o apoio, por todo o carinho, que não mediram esforços para eu chegar a essa etapa da minha vida. Sobre os meus agradecimentos, queria agradecer primeiramente a minha família, que foi uma das que mais me apoiaram a chegar onde eu estou, que sempre me apoiaram a estudar e sempre falaram para eu passar numa faculdade boa, de preferência a federal aqui do meu estado. Então foram muito importantes para esse ponto na minha vida. E também agradecer a Deus, que eu acredito muito e que me deu muita força para não desistir. Então eu cheguei aqui graças à minha família, graças a Deus. E sou muito grata por eles. Por fim, eu, Arthur Moura e minha dupla Maria Eduarda Espíndola, gostaria de agradecer a você por ter assistido a apresentação de nosso trabalho de legislação, ética profissional e cidadania. E com isso eu finalizo esse trabalho.